Flávio, tudo bem? Boa tarde a todos os assistentes, principalmente ao professor Renato. Muito obrigado. Hoje inauguramos as atividades do Instituto Araribóia, justamente no dia de Araribóia, aniversário da Fundação de Niterói, e também um dia importante, uma data importante não só por isso, mas também liturgicamente, dia solenidade de Cristo Rei, então um dia importante tanto no calendário civil quanto no calendário litúrgico. É uma alegria ter o professor Renato aqui. Peço que, por favor, os nossos espectadores, querendo acompanhar as atividades no Instituto, em breve lançaremos os nossos primeiros cursos, os nossos seminários e outras atividades. Por favor, acompanhem, sigam as nossas redes sociais, aqui no Instagram, também no Facebook, e também o nosso site, www.institutoarariboia.com.br. Sem mais delongas, quero agradecer a presença do professor Renato. Como imagino que todos sabem, o professor Renato de Moraes foi editor da revista Dicta e Contradicta, é diretor da Academia Atlântico, professor da Universidade Católica de Petrópolis, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje nos falará sobre a virtude da prudência, a primeira das virtudes cardeais. E o título da conferência é A Prudência, a Razão para a Ação. Então, muito obrigado e deixo todos vocês com o professor Renato. Bom, Flávio, eu que agradeço o convite, né, Flávio? Também é um prazer ver aí vários amigos que estão presentes, né? Ricardo Zago, um amigo meu de muito tempo lá de Campinas, né? E vários outros também, né? Estou vendo agora Alexandre França, também um amigo lá da UFRJ, da UF também, né? Tanta gente assim que agradeço, né? E claro, né, Flávio, é um tema que eu gosto muito de falar, né, a respeito da prudência. Eu até coloquei, né, como subtítulo, né, quando eu fiz a divulgação, a primeira das virtudes cardeais. E a gente vai tratar um pouco disso, porque hoje se perdeu a noção de que a prudência é uma virtude. Na nossa linguagem, a gente tende a pensar na prudência como uma cautela, né? A prudência seria a cautela, uma espécie de medo, né? Aquela pessoa que não se arrisca, a pessoa que não toma decisões assim, radicais, a pessoa que não tem metas altas. Talvez esteja com um eco em você, hein, Flávio? Dá uma olhadinha, que você está nos dois, né? Pode ser um pouquinho, você fica de olho. Mas, voltando, a ideia que a gente tem da prudência é isso, né? Aquela pessoa que se preserva. É uma espécie de fechamento em si para poder para poder não se gastar mesmo, né? Uma espécie de alguém que se e fica lá até haveria uma certa prudência da parte daquele servo, né, que recebeu só uma moeda e enterrou a moeda para depois devolver. Ele não correu risco algum. Então a gente poderia pensar na nossa linguagem hoje que ele foi prudente. Essa é uma degeneração da linguagem, né, usar a prudência dessa maneira, como sendo simplesmente uma cautela, né, um preservar-se. Tanto é assim, isso daí não é só em português que aconteceu. Talvez, eu até diria, viu, Flávio, em português menos do que em outras línguas. Em inglês, quando a gente pega traduções de Aristóteles, por exemplo, há uma palavra grega que é a que a gente usa para falar da prudência, que é a tradução para o português de prudência, que chama frônesis. Em vários livros em inglês, as traduções mais bem conceituadas, mais usadas, se traduz, ao invés de por prudence, que existe essa palavra no inglês, se traduz como practical wisdom, sabedoria prática. Não está errado. A ideia de sabedoria prática ela se encaixa na noção de prudência se a gente faz os devidos acertos. Só que vocês vejam, é uma pena, né? Nós perdemos uma palavra de conteúdo de forma latina que era perfeita. A ideia de colocar como prudência foi do Cícero. Então, aí estamos falando mais ou menos alguns anos antes, um século antes de Cristo. Já Cícero, boa parte do nosso vocabulário latino de filosofia, foi ele quem pegou do grego e traduziu para o latim. Do latim chegou para o português, para o italiano, para o francês. Mas nesse processo, com relação à prudência, infelizmente houve essa deterioração. E pessoal, a prudência não tem nada a ver com isso. É quase que o contrário. Eu lembro de um professor muito bom que me diz, é o contrário.
A prudência é o seguinte: penso, delibero, decido. Na hora que eu decidi, me atiro com tudo. Isso é prudência. Prudência não é ter medo de se comprometer, não é ter medo de arriscar. Ao contrário, é sopesar, pensar, prever. Todas essas palavras que eu estou usando não são à toa. Mas uma vez que eu decidi, aí, meu caro, vou com tudo. Não ir com tudo é falta de prudência. É um tipo de ausência de prudência. Não é excesso, não é prudência robusta. Ao contrário, é uma falta. Né? O medo, o receio excessivo, que está ligado também à fortaleza, mas é algo que atrapalha na própria prudência. Claro que a falta de deliberação, o ser estouvado, né? O ser um pouco ser um pouco louco, né? Como a gente fala, né? Vários amigos meus às vezes falam que eu não penso para fazer. De fato, é uma falta de prudência. Né? Então, a prudência, se a gente for defini-la, né? Eu acho que a gente pode fazer isso agora já, tendo essa ideia. Então, eu vou usar a palavra prudência, poderia usar sabedoria prática, boa deliberação, boa capacidade de decidir, nada disso estaria errado. São expressões que abarcam certos aspectos da prudência. Mas eu vou manter a linguagem clássica, porque eu acho que é bom a gente... Ela traz uma inteligência, uma apreensão da realidade que é importante, a linguagem clássica. Temos que, às vezes, mostrar naquilo que ela se desviou do sentido primordial. Mas eu prefiro, ao menos no caso da prudência, dá para fazer isso, recuperar esse sentido do que simplesmente descartar em troca de uma outra expressão. Então, a prudência... Uma definição que eu gosto muito, extremamente simples, sintética, é a seguinte: é a reta razão no agir. A reta razão no agir. Só isso. Então, nós seres humanos, o nosso comportamento, ele tem dois tipos, vamos dizer assim, que a gente pode falar de comportamentos, de condutas. E a gente... Quais seriam esses dois tipos de conduta que nós podemos ter? Não é que elas são uma contrária à outra. São observações de condutas humanas a partir de pontos de vista diferentes. Um primeiro modo da gente observar nossa conduta, nós podemos chamar de fazer. Fazer. Em inglês, a gente usaria make. E em latim, a gente chamaria de facere. O que é o fazer? Fazer é produzir algo exterior a mim. Então, as artes, elas estão relacionadas ao nosso fazer. Vocês vejam que qualquer arte, as belas artes e outras artes também, mas a gente pode pensar nas belas artes como um exemplo bom, elas implicam a produção de alguma coisa. Então, gente, o que é um bom pintor? É aquela pessoa que fez um bom quadro. Eu posso achar que eu sou um excelente pintor, ter ideias geniais na minha cabeça. Se eu não pegar o pincel, não pegar a tela e não for lá e fizer o quadro, você é um péssimo... Não existo como pintor, simplesmente eu não existo. Está na minha imaginação. Posso ser brilhante, mas não sou pintor enquanto eu não vou lá e produzo. Então, alguém... O Flávio gosta muito, né, de política, dos retóricos, né, Flávio? Então... Uma pessoa que faz um discurso. As chamadas artes liberais, Flávio, que você tanto gosta, as artes liberais, elas estão relacionadas... Artes liberais, olha que interessante, são artes. Elas produzem algo. A gramática é a capacidade de você usar a língua, não para você ficar pensando só com a língua, mas você vai fazer um discurso, você vai escrever um texto, você vai manusear bem a linguagem. A escultura, as várias artes são isso, elas produzem algo. Vocês vejam que quando nós produzimos alguma coisa, não se olha para a atitude moral do artista na medida em que ele faz aquela produção. Não me importa. Eu prefiro um quadro bem pintado do que um quadro simplesmente um quadro feio pintado por uma pessoa muito boa com a melhor das intenções. As intenções não importam para eu avaliar a qualidade da produção. A qualidade da produção é algo exterior. É algo objetivo. E a pessoa que fez aquilo, ela pode ter realizado aquela obra por bons ou maus motivos. Aquilo não modifica a bondade ou maldade da obra. Nem acrescenta bondade se a obra foi feita com boa intenção, nem diminui se a obra foi feita com má intenção. Eu olho, comprei um bolo. Esse bolo está gostoso. Se a pessoa fez
ela foi egoísta, ela é vaidosa, isso não importa. Então isso é o fazer. O âmbito do fazer é um âmbito exterior. E ele não nos modifica enquanto seres humanos. O artista, ele não se... Olha, isso aqui é importante, hein, gente? O artista não se torna melhor enquanto ser humano, eu já vou explicar isso, é um pouco forte essa palavra, mas ele não se torna melhor enquanto ser humano simplesmente por ser bom artista. Então, a gente vê na história que é assim mesmo, né? Tem gente brilhante que não foram bons artistas e pessoas que, ao contrário, eram, vamos dizer assim, gente boa que não foram grandes artistas e gente ruim que foi. E realmente é bom o que ele produziu. Então, não há uma relação direta. Agora, estou vendo aqui o teu amigo, o Rogério, um abração para ele, né? O Rodrigo e o Rogério, dois irmãos, né? Um abração para eles. Mas, por outro lado, o outro tipo de conduta que nós temos, gente, é o agir. Então, fazer, agir. Fazer, em inglês, make, em latim, facere. Agir, em latim, agere, e em inglês eu chamaria, é o do. How do you do? Como você vai? I did this. Eu fiz. No agir, o elemento interior passa a ser importante. E ele vai implicar uma melhora ou piora enquanto ser humano daquele que age. Então, todas as nossas ações morais são ações que estão relacionadas primordialmente ao agir, não ao fazer. Então, vejam, eu estou aqui, vocês estão assistindo o que eu estou falando, Flávio teve a iniciativa de organizar essa palestra, eu preparei antes, vim aqui falar para vocês. Isso tudo são elementos exteriores. Há um fazer aqui. Então, houve uma divulgação, houve um cartaz, há elementos técnicos que nós estamos usando para poder transmitir essa conversa que nós estamos tendo. Eu preparei. Vejam, nós estamos no âmbito do fazer. Agora, cada um de nós, à medida em que estamos nos comportando aqui, nós estamos melhorando ou piorando como seres humanos, porque também o nosso agir está acontecendo. O fazer está acontecendo e o agir está acontecendo paralelamente. Se eu estou falando com vocês com preocupação de ser vaidoso, se eu estou falando com vocês de uma maneira como um picareta, se eu estou falando para vocês de uma maneira mentirosa, soltando dados que eu não sei, mas estou fingindo que sei, à medida que eu estou fazendo, eu estou, em termos de ação, piorando. Eu estou tendo uma ação moralmente ruim, mesmo que a minha palestra externamente seja brilhante ou aparentemente genial. Porque a minha motivação, o que me leva a agir é ruim. E isso simplesmente arruína tudo que está sendo feito a partir de um ponto de vista de uma conduta-ação. Mesma coisa vocês assistindo, quer dizer, todos nós temos aqui motivações. Então vocês vejam, por isso que eu falei que não há uma separação total entre o fazer e o agir, porque nós fazemos coisas e à medida que nós fazemos, nós estamos também agindo. Só que o julgamento são coisas diferentes, né? Pode sim, André, a plateia pode aproveitar mais da obra do que o próprio autor, mas a plateia pode ela melhorar moralmente, enquanto que o autor, aquilo que ele fez, o piora. É curioso, mas isso não tem nenhum problema de acontecer. Pode ser que uma pessoa fez um quadro por vaidade, por algum motivo ruim, mas aquele quadro de fato, objetivamente, tem coisas bonitas ali, e você vemos aquilo e nos elevemos. Isso pode acontecer perfeitamente. Então, vocês vejam a diferença do agir e do fazer. Né? Claro que, se a gente for pensar então, em termos humanos, o agir é mais nobre, é mais alto. E o agir me aperfeiçoa, então, eu falei para vocês que a técnica, a arte, não nos aperfeiçoa como seres humanos, num sentido global. Pode nos aperfeiçoar num sentido restrito. É melhor saber pintar do que não saber. E é uma capacidade humana que eu adquiri. É melhor fazer bem o discurso do que falar de uma maneira equivocada, meio aos trancos e barrancos. Né? Mas vocês vejam que é uma melhora limitada e que não entra no âmago, no centro do que é ser humano. Agora, as ações morais, sim. E quando a gente pensa numa pessoa, vocês vejam, nós as qualificamos principalmente pelo caráter moral que elas têm.
Pô, fulano de tal é uma pessoa honesta, fulano de tal é confiável, cara, ele é meu amigo, ele está sempre comigo quando eu preciso. A gente fala, não, ele é muito inteligente, a gente fala, mas nós não pensamos que alguém é bom só por ser inteligente. A inteligência possibilita que aquela pessoa faça coisas boas, mas pode não acontecer isso. Pois bem, se há o agir e o fazer como dois tipos de condutas humanas, a prudência ela faz com que a inteligência, a nossa razão, seja reta, a reta razão para o agir. A razão é quem orienta a nossa conduta. Isso também é uma coisa que hoje se perdeu, impressionante, gente, né? Eu sou, Flávio sabe disso, né? Talvez até por isso que ele me convidou, eu sou um aristotélico, né? Assim, porque eu acho que Aristóteles ele dá uma explicação do ser humano muito boa. Depois se aprimorou, né? Através de autores como Agostinho, como Tomás, os próprios estoicos trazem uma série de coisas que são bastante interessantes, mas, vamos dizer assim, a base do Aristóteles, eu acho que em geral ela está muito correta. E ele pensa, né, a consideração dele é que o ser humano, o nosso próprio agir, se é um agir humano, é um agir que é primordialmente guiado pela razão, pela nossa inteligência, pela nossa consciência. Vocês vejam que uma pessoa que age um pouco impensadamente, a gente pode achar que agiu mal, teve um comportamento ruim. Agora, se ela faz aquele mesmo comportamento ruim de uma maneira premeditada, de uma maneira pensada, aquilo é mais grave. A própria lei penal, ela prevê esse tipo de situação, do crime premeditado e o crime que é feito um tapa, assim, um pouco pelo impulso. O próprio do ser humano é agir de uma maneira inteligente, consciente. Quanto mais nós temos um controle de nós mesmos para que as nossas ações sejam guiadas pela nossa razão, eu vou explicar um pouco, tem alguns detalhes aqui, mas quando é a razão quem domina, nós estamos sendo humanos, donos de nós mesmos. Não estamos sendo impulsionados por aquelas nossas características que são propriamente da nossa dimensão animal, né, que são justamente os sentimentos. Né. Eu falo porque isso se perdeu, gente, porque há vários autores, Hume é um famoso, Freud a gente pode dizer que também tem isso, que eles vão colocar como principal motivo do ser humano agir os apetites, as inclinações, os sentimentos, as vontades, os desejos, os caprichos. Tudo isso é verdade, é importante, a gente não deve tirar, né, a relevância que esses elementos têm. Porém, tudo isso vai ser apropriado e controlado em maior ou menor medida pela razão. E a prudência é a reta razão justamente para me ajudar a controlar, a guiar a minha conduta. Então, se eu guio a minha conduta com uma razão correta, essa conduta vai ser boa. Se eu não uso a razão, ou a minha razão está deteriorada, a minha razão está pervertida, então moralmente eu não vou conseguir ser bom. Eu vou ser uma pessoa ruim, uma pessoa viciosa. Então, a importância da prudência, eu comentei a primeira das virtudes cardeais, por quê, gente? Porque é a virtude que regula a faculdade primeira para a nossa ação, que é a inteligência. Por que faculdade primeira? Não é a vontade? Não deveria ser a vontade a primeira faculdade da nossa ação? Eu faço porque eu quero, não porque eu sei. Opa, será? Para querer, nós temos que saber primeiro. Se nós não temos um conhecimento das coisas, aquilo aparentemente é uma escolha, mas não é. Não é. Se eu não sei, eu simplesmente estou me deixando levar pelo acaso, mesmo que aparentemente seja eu quem estou escolhendo. Vocês vejam como isso é importante, né? Toda a ideia de que nós precisamos de educação, que nós precisamos de informação, que nós precisamos saber a verdade, o que está por trás disso é justamente, por que eu preciso de informação de verdade? Porque eu só vou ser capaz de decidir se eu tiver os dados corretamente. E ter os dados corretamente e manuseá-los bem para me levar a uma boa decisão, justamente isso é o papel da prudência. Então, é a reta razão no agir. A prudência, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade de me perguntar, né, sobre essa questão da definição. Né, mas eu avanço. A prudência, ela tem dois momentos
primeiro um momento de deliberação, depois um momento de decisão ou império. Deliberação. Eu tomo aquelas informações e penso. Por exemplo, devo estar aqui agora, nesse momento, falando com vocês? O que me faz estar aqui agora? Eu tinha me comprometido com o Flávio. Era um assunto que me interessava e eu gosto de falar para as pessoas sobre isso porque eu acho que pode ajudar alguém. É um motivo suficiente? Sim. Sim. Então eu delibero. Eu tenho essas razões, esses argumentos. E, na minha cabeça, claro, vejam que eu tenho que colocar isso no âmbito da minha vida inteira, do que é a minha vida. Se eu tivesse agora um parente que ficou doente, ou tivesse que levar uma pessoa para o hospital, eu teria que ter mandado uma mensagem para o Flávio: Flávio, eu não vou poder estar hoje na aula porque surgiu uma coisa que eu não posso, que é mais urgente do que eu vir aqui. Percebem? Como é que eu vou decidir o que eu devo fazer? Eu vou ter os dados e vou ter que sopesá-los, vou ter que ponderá-los para chegar a uma decisão. Então, o primeiro momento da prudência é essa observação da realidade e, a partir da observação, tentar descobrir o que é o certo aqui, o que é o melhor para se fazer, o que é o devido, o que é o bom. Isso é, então, a primeira parte da prudência, a deliberação. A tendência é achar que essa é a principal momento da prudência. Não é, viu, gente? A deliberação, ela é muito importante, mas ela está em função do segundo momento. Ela é uma preparação do segundo momento. O que é esse segundo momento? A escolha. O melhor para fazer aqui é isso aqui. E dessa maneira. Então, por exemplo, até falhamos nisso, né, Flávio? Até para o pessoal saber que foi uma falta de prudência. Pessoal, eu não olhei antes de começar a nossa conversa aqui, eu não olhei o celular. Então o Flávio tinha me mandado uma mensagem uns 15 minutos antes, falando: Renato, vamos entrar 5 minutos para a gente fazer um teste? Só que eu só fui ver isso, gente, às 14h57. Então, passou. Eu não vi. Talvez o Flávio pudesse ter me telefonado, Flávio. Teria sido prudente da sua parte ter me telefonado, que você garantiria que eu ouviria. Mas também da minha parte poderia ter sido prudente que eu tivesse olhado. Estão percebendo? Graças a Deus não aconteceu problema nenhum. Está funcionando perfeitamente a nossa live. Poderia não estar. Seria uma falta de prudência se não estivesse. Vocês vejam, aqui eu estou tentando mostrar para vocês, é que eu acho que é muito bonito isso, viu, pessoal? Que a gente quer fazer o bem muitas vezes. Né? Já vou falar. Muito a ver, viu, Natan? Muito a ver. Né? A gente quer fazer o bem com frequência. Só que às vezes a gente não sabe como fazê-lo. Eu quero ser bom aluno. Só que eu tinha um amigo, o cara era muito inteligente, viu, pessoal? Ele estava na faculdade de medicina da USP, que é um vestibular terrível para você entrar. Mas ele não ia bem. Ele não ia bem na faculdade. Eu falei: mas o que acontece com você? Ele falou: olha, você é vagabundo? Eu falei: não, eu estou sempre lento. Como é que acontecia? Ele me falou que, por exemplo, ele passou uma vez uma semana estudando sobre a vida das formigas. Porque ele achou muito interessante. Puxa, mas todo mundo tem que saber sobre a vida das formigas. Só que o problema é que ele tinha que estudar anatomia, ele tinha que estudar fisiologia, não a vida das formigas. Entendem? Então, ele queria ser bom aluno. Aniversário do Paulinho Azevedo, parabéns, viu? Entrou um aniversariante hoje aí na nossa live, aproveita e manda um parabéns para ele. Mas, então, ele faltava prudência. Não era a hora. Para chegar no bem, que era aprender a estudar, aprender a ser médico, mais do que aprender a estudar, aprender a ser médico, aquela hora ele tinha que estudar as matérias da faculdade de medicina, não outras. Então, a prudência, ela permite com que aquilo que nós vemos que deve ser bom, aquilo que nós queremos, a maneira de chegar àquele fim. Há uma expressão bonita que Tomás fala várias vezes, tirando de Aristóteles. Olha que bonito, gente, que a prudência tem a ver com os meios, não com os fins. O que ele quer dizer com isso? Sabe que há muita discussão filosófica hoje a respeito da interpretação dessa ideia, né? Tanto entre autores americanos, autores ingleses, italianos. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte: a finalidade que nós queremos seguir, qual que é a nossa meta, não é a prudência quem escolhe. Parte dela já está em nós pela nossa própria natureza e parte vem de outras virtudes.
A pessoa justa quer fazer o que é correto, a pessoa corajosa, ela quer enfrentar um perigo para conseguir um bem grande. A pessoa temperante, ela quer evitar aqueles excessos que vão fazer com que ela não consiga se dedicar a algo valioso. Estou falando, desculpa, cada uma dessas virtudes a gente mereceria uma conversa, são muito bonitas, toda a teoria delas. Depois eu vou indicar um livro para vocês sobre isso, que eu acho que é uma boa base, né? Então, essas virtudes, elas fazem com que nós queiramos o bem. Isso a prudência não faz. Mas uma vez que a gente sabe qual é o bem, a prudência vai mostrar para nós qual é o caminho para alcançar aquele bem. Então, ela é uma virtude que torna realidade essas possibilidades. Então, por isso que eu dizia, o principal momento da prudência é o momento da escolha. Ela vai dizer, para ir hoje, nesse momento agora, nas suas circunstâncias, a escolha boa, o que vai levar você a um bem maior, um bem que você viu, de acordo com o que a sua vida mostra, a sua natureza, é fazer isso daqui. Então, para mim, agora o bem é estar aqui com vocês falando sobre prudência, né? Na inauguração do Instituto Araribóia, né? Então, esse é o bem. Como eu falei, poderia não ser se surgisse alguma coisa. Ou eu não teria marcado hoje essa live se eu tivesse um compromisso amanhã que me impediria de dedicar o tempo necessário para eu me preparar e poder vir falar com vocês. Então, essa ideia do meio para se alcançar. Então, a prudência, pessoal, como toda virtude, então, já falamos, vocês vejam, falamos a definição de prudência, reta razão do agir. Só para, também acho que é uma coisa bacana de falar, prudência, pessoal, né, chama prudence, em latim é prudens. Prudens é aquele que prevê. A prudência tem algo a ver com previsão, né? O prudente, ele prevê o que é o bom para ser feito, para se alcançar as metas que ele tem, né? Depois, né, falamos então dos dois momentos da prudência, deliberação e, vamos chamar aqui, eleição. Entra um outro momento à vontade, viu, gente? Porque vocês vejam que acontece isso conosco, viu? Às vezes a gente vê o que é bom fazer e nós não temos força para realizá-lo. Não é verdade? Todos nós sentimos isso, né? Puxa, eu sabia que eu devia estudar naquela hora à tarde, mas de repente deitei no sofá e fiquei dormindo a tarde toda, né? Sabia que eu deveria ter estudado, mas fiquei na internet vendo bobagem e perdi tempo. Isso acontece conosco, né? Então, até é bonito ver isso, a relação entre as várias virtudes. Você pode ser prudente, mas se você não tiver fortaleza, se você não tiver temperança, você não consegue realizar aqueles atos que você viu com a sua inteligência e que você deveria fazê-los. E pode acontecer até uma coisa pior, isso não é incomum, gente. Alguém que esteja excessivamente viciado por alguma coisa, essa pessoa perde a noção do certo e do errado. Isso a ética clássica já prevê e nós vemos que é uma experiência. Certos eventos, uma pessoa que está muito voltada para o seu orgulho, então, aquela pessoa não consegue aceitar que outros brilhem, ela não. Ela simplesmente não consegue ver o bem nos outros, tem que ser ela. Então, ela, ao invés de usar a razão para fazer um bem, ela passa a usar a razão para conseguir satisfazer aquele vício que ela tem. Essa é a pior perversão que pode haver. Então, é uma perversão da prudência que se deu devido a uma perversão dos próprios desejos e da própria vontade. Um homem cruel é isso. Então, até fala, pode um bandido ou uma pessoa desonesta, vamos pensar um empresário corrupto ou alguém simplesmente um criminoso, essa pessoa pode ser prudente? Ela pode ter astúcia. E a astúcia é a perversão da prudência. É o uso da razão para se chegar a metas que se escolheu, mas essas metas são más. Isso não é prudência. Percebem? A prudência sempre vai ter um caráter de buscar efetivamente aquilo que é bom, aquilo que é valioso. Então vimos a definição, os dois elementos, né, os dois momentos da prudência, e agora a gente pode falar de um terceiro aspecto, que é como adquirir prudência, como melhorar a minha prudência. Há uma maneira de fazer isso? A prudência pode ser aprimorada? Então, há muita discussão a respeito disso, né, gente? Mas, lógico, pode sim. A prudência pode ser aprimorada, né, de vários modos. Tanto no momento da deliberação, quanto no momento
da escolha, da decisão. Falar, isso é o que eu devo fazer agora. Nessas duas coisas a inteligência pode melhorar. Então, uma primeira coisa que ajuda, né? Vocês já perceberam que se fala muito da experiência dos mais velhos? Se fala da experiência dos mais velhos. O que é isso? Só tempo, só velhice não garante nenhuma prudência e nenhuma melhora. Só o tempo passar, a pessoa pode até se tornar pior. Isso acontece, infelizmente. Há pessoas que vão ficando amargas e vão ficando mais duras, mais obcecadas com o passar dos anos. Mas também é muito comum e é bonito de ver gente que adquire experiência e melhora e é capaz de julgar as coisas de uma maneira boa. Então, isso está relacionado a uma característica que nós temos, né, a uma característica que nós temos que se chama memória. A nossa memória, ela é um acervo que nós temos de eventos, de situações que nós as guardamos como boas ou ruins. Puxa vida, com a minha mulher, se eu falo tal coisa em tal situação, ela fica brava, ela não me escuta. Isso é uma experiência, isso é uma memória, né? Outra, né? Puxa, no meu caso, eu trabalho melhor de manhã do que à tarde. Então, se eu tenho que escrever alguma coisa mais complicada, estudar mais tempo, vou fazer isso de manhã, não à tarde. Vocês vejam, tudo vai ficando no acervo. Quando a gente vai adquirindo experiência de vida, a gente vê as coisas acontecerem, a gente vai guardando aquilo de uma maneira reta, de uma maneira límpida, verdadeira, já vou tratar um pouco disso. Então, nós adquirimos memória e a nossa prudência vai tendo mais material para poder decidir corretamente. Então, por isso que a pessoa mais velha, como ela passou por muitas coisas, se ela reflete naquilo e se ela é reta, serve como um excelente instrumento para ela melhorar de prudência. E nós também somos assim. Aqui é importante, porque eu lembro que um autor que eu gosto muito, gente, chamado Piper, já vou mostrar o livro dele para vocês, que é um livro sensacional sobre as virtudes. Ele fala, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é manter a memória correta, fiel. Porque todos nós tendemos a distorcer aquilo que está na nossa memória. Os momentos que nós temos, que nós somos humilhados, a gente tende a esquecer. Os nossos fracassos, a gente quer apagá-los, a gente quer distorcer. Aqueles momentos, ao contrário, em que nós brilhamos, nós os ampliamos, nós os exageramos e vamos dizer assim, distorcemos também. Então vocês vejam que há muito ressentimento, há muita maldade, há muita humilhação, há muita soberba que a gente vai incorporando e aquilo fica na memória. E a pessoa realmente começa a lembrar desses eventos como se aquilo tivesse sido real. Né? Então, aqui com o Ítalo, ele também sabe bem dessas coisas, né, Ítalo, sobre o que eu estou falando da memória, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, como é fácil a gente perverter a memória. E claro, se nós pervertemos a memória, então fica difícil a gente decidir bem. Facilmente a gente passa a ter ideias equivocadas na hora de escolher. Então, muito do que se falou de ressentimento, gente, é isso. Ressentimento é uma memória que foi mal preservada, é uma memória distorcida, que daí serve de base para decisões ruins. Nunca ninguém me valorizou. Ninguém em casa gosta de mim. Pensam assim porque eu sou nordestino. Eu lembro que uma vez uma pessoa me falou isso, mas eu nem lembrava que ele era nordestino ou não. Ele ficou me achando, eu adoro nordestino, qual que é o problema? Mas coitado, e provavelmente ele está absolutamente convencido de que realmente as pessoas o maltratam por isso. E naquele caso não tinha nada a ver. Mas é uma memória que foi mal entendida. Então, um aspecto bom para a gente crescer em prudência é melhorar a nossa memória, aprimorar a memória. Depois, um outro elemento que se fala pouco também, a gente esquece. O homem atual, a gente acha bonito a autonomia. Eu escolhi, eu sei o que é bom, é a minha vontade, é a minha opinião, ninguém me diz, né? Penso por conta própria. Claro, tem uma parte aí que é correta, a gente tem que tomar as coisas como algo pessoal, como assumir como nosso aquilo que nós acreditamos. Porém, não é isso que é o principal. Mais importante do que a autonomia é o bem. Se eu sei que uma pessoa conhece algo mais do que eu, e
eu tenho motivos razoáveis para confiar nele, eu vou, por vontade minha, seguir a opinião dele muitas vezes do que a minha. Nós não fazemos isso com um médico, nós não fazemos isso com um professor. Também na vida moral, gente, há todo um aspecto de educação. O nome disso que eu estou falando para vocês, que a gente aprender de outros, chama-se docilidade. A docilidade é um meio para melhorar a imprudência. Uma pessoa que escuta os demais, toma, pensa, reflete e valoriza aquilo que os outros dizem na medida correta, não se trata também de não ter personalidade, é outra coisa, mas na medida correta ela valoriza bem os outros, essa pessoa cresce em prudência também. Depois, uma outra característica que ajuda na prudência é a sagacidade. Se a astúcia é a perversão da prudência, a sagacidade é o tempero, né? É o que a pessoa sagaz é a pessoa esperta. Sagacidade é um nome bonito para esperteza, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, né, Flavinho? Instituto Araribóia de Niterói ainda, né? O carioca preza pela sua esperteza, né? Lógico, sei lá que brincalhão, né, gente, e fazendo generalizações, mas é uma qualidade boa. A esperteza em si é boa. Claro, quando você torna a esperteza algo que você quer prejudicar os outros, diminuir esforço, ter vantagem, daí é ruim. Mas você ter aquela sagacidade, olha, aqui está acontecendo, não, vou fazer aquela outra coisa. Pô, você foi esperto em fulano, é uma virtude. E é parte da prudência, justamente. A pessoa até que eu estou falando de Aristóteles. Vocês vejam a inteligência desse safado, né? O cara está pensando em todos esses elementos já na época da Grécia. Então, não é que agora o Nelson Rodrigues ou algum autor atual viu que essa sagacidade é algo bom. Não, já se percebia de longa data. A malícia é ruim, concordo plenamente, a malícia é ruim. Né? A malícia é justamente a perversão. Vocês vejam que as várias virtudes, gente, elas facilmente se pervertem, né? E a prudência se perverte justamente na astúcia e muitas vezes ela se perverte também de uma vontade ruim. Uma vontade má nos leva a distorcer a própria prudência, tornando-a uma visão calculista. O egoísta é calculista. O calculismo é um defeito da prudência, né? Que ao invés de buscar o bem, eu busco a minha vantagem. Então, é aquela pessoa que acha que está saindo por cima dos outros, mas no fundo, coitado, é um infeliz. É um infeliz. Porque ao invés de se dar, de se abrir, ela está sempre buscando a sua própria vantagem. Então isso atrapalha muito. Também faz parte da prudência a circunspecção, perceber as circunstâncias em que nós estamos inseridos. Como isso é difícil, mas como isso é importante. Um professor, um técnico de futebol, um médico, a maneira como ele vai tratar do paciente, do aluno, daquele que é seu mentorado, é diferente de acordo com as circunstâncias da pessoa. Para alguns, para a pessoa reagir, eu preciso dar uma bronca. Para outros, eu tenho que passar a mão na cabeça dele. Como é que eu vou saber a diferença? Circunspecção. Olhar as circunstâncias. Pô, Flavinho está chateado porque ele teve um problema ontem. Daí ele esqueceu de fazer o que eu tinha pedido para ele. Numa circunstância normal, com a confiança que eu tenho nele, eu dava uns tapas nele e falava, Flávio, o que é isso, Flávio? Acorda para a vida. Mas hoje eu não vou fazer isso. Não posso. Hoje eu vou falar, Flavinho, não tem problema nenhum. Vamos tomar um café, cara, conta para mim o que aconteceu com você, o que está te chateando. É isso que é a circunspecção. Gente, vocês estão vendo como a prudência é rica? E é genial que a prudência, a riqueza dela vem, em parte, de que não é possível fazer regras gerais que valham para tudo na vida humana. Porque a vida humana, ela é com muitas variáveis. O que hoje é bom, amanhã pode não ser. O que hoje é inteligente, amanhã pode ser burrice. E a prudência justamente faz esse ajuste. Ela é uma virtude que nós temos na cabeça que permite com que nós ajustemos o bem geral, o bem que eu quero, as leis, as regras gerais, para o caso concreto. Esse ajuste é a prudência. Então, vejam que os antigos, São Tomás diz isso, a prudência era a primeira das virtudes. Foi por isso que eu quis pôr esse nome, Flávio, a primeira das virtudes cardeais. Mas é terrível, gente, porque mesmo entre os estudiosos da filosofia clássica, gente que conhecia Aristóteles, conhecia Tomás,
a prudência foi com essas pessoas ficando cada vez com um papel menor dentro da vida moral. Se perdeu a noção da importância que ela tem. Esqueceu-se isso. E isso causou um dano muito sério. Né? Isso foi realmente muito ruim. A prudência é a virtude central. Sem prudência não há nenhuma outra virtude. Vocês sabem qual é a definição de virtude de Aristóteles? É uma definição genial. Tomás de Aquino, ele usa essa definição várias vezes nas obras dele, inclusive na Suma Teológica. Inclusive, é curioso que tem um momento que São Tomás, ele faz uma definição de virtude e ele usa Santo Agostinho, não Aristóteles. Isso numa determinada questão. Alex, abraço. Né? Numa determinada questão. Só que depois, todo o resto das vezes que ele fala sobre virtude, ele vai usar a definição aristotélica, que é a seguinte. Virtude é o hábito eletivo que consiste em um meio termo para nós, conforme estabelecido pelo homem prudente. Virtude é um hábito intelectivo. Né? É um hábito, né, que me faz entender e escolher. Um hábito eletivo, gente. Hábito eletivo. Obrigado, Alex, você também. Então, é um hábito que me faz escolher. Escolher um meio termo em relação para mim, conforme determina um homem prudente. O que é esse meio termo? É aquele ponto ótimo, o ponto mais alto entre dois defeitos opostos. Então, para mim agora, gente, o que é o ótimo? Eu tentar dar essa conversa da melhor forma possível. Não exagerando. O que seria exagerar? Eu começar a falar, eu nem tenho condição para isso, mas começava a falar em citações de outra língua, começasse a ser pedante, estou exagerando. Isso é um mal. O outro mal seria eu fazer de uma maneira desleixada. A prudência vai fazer com que eu dê na medida correta. O meio termo, de acordo com o que um homem prudente determina. Então, vocês vejam que na própria definição de virtude está a noção de prudência. Ou seja, qualquer virtude, para ser virtude, ela precisa da prudência. Sem prudência, eu não sou capaz de usar a inteligência para escolher bem. Se eu não consigo escolher bem, ainda que aparentemente eu tenha bons sentimentos, eu quero estudar, eu quero ajudar os outros, eu quero deixar de ser vagabundo, eu quero ser uma pessoa séria, eu quero ser alguém que traga bons frutos para os demais. Se eu não tenho uma inteligência bem estabelecida, tudo isso só são boas intenções. A gente sabe, é um clichê, mas é verdade. De boas intenções o inferno está cheio. É que é isso. Só a boa intenção não é suficiente. Eu preciso da prudência para realizar essas boas intenções. Então, vocês estão notando a importância dessa virtude? Eu falei várias vezes, eu citei, né, gente? Espero que fique ao contrário, né? Esse é um livro que eu gosto muito, né, de um autor alemão chamado Joseph Pieper, né? Chama Virtudes Fundamentais. Tem uma edição que foi em português da editora Cultor de Livros. Estava a preço bem bom. Eu não ganho nenhuma comissão, então posso fazer propaganda à vontade, né? É que esse livro realmente é muito interessante, né? Ele fala das 4 virtudes cardeais e depois das 3 teologais. As 4 cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E as 3 teologais: fé, esperança e caridade ou amor. Então, esse livro trata das 7. No fundo, são 7 estudos separados uns dos outros, poderia se vender separadamente, sobre cada uma das virtudes. E o primeiro capítulo desse livro é justamente a prudência. E está belíssimo. O Pieper, ele fala uma coisa que nós esquecemos, eu comentei com vocês, que hoje se esqueceu a ideia de que a prudência é central. Ele falava, é que a própria visão de ser humano hoje foi apagada da nossa mente. A visão clássica. Porque na visão clássica, o ser humano, como eu dizia para vocês, é alguém que pensa. É alguém que guia pela luz da inteligência. Claro, os sentimentos, gente, eles vêm junto. Mas sem a inteligência, os sentimentos, eles são caóticos. Com a inteligência, ao contrário, eu posso inclusive educá-los para que, na medida do possível, eu consiga ter os sentimentos corretos nas várias situações. Também, os sentimentos, hoje muita gente pensa neles como sendo algo que deve ser totalmente livre, que não tem freio. O sentimento é o que é autêntico, né? Eu não preciso de nenhum direcionamento. Falso.
mesmo o sentimento, nós precisamos aprender a ter compaixão quando a compaixão é devida. Nós precisamos aprender a nos irarmos e a indignar-nos quando isso é devido, na medida correta. O problema desse pessoal que fica quebrando coisa por aí é isso, é uma indignação exagerada, é uma falta de prudência, não é uma indignação justa. Há uma indignação justa. E a virtude é justamente o que educa esse sentimento. Então os sentimentos precisam ser educados. E essa educação se dá pela razão. Por exemplo, pô, exagerei aquele dia. Com aquela pessoa eu fui muito duro. Ou com aquela outra eu fui mole. Eu devia ter falado para ele, olha o que aconteceu depois que eu não falei. Nós vamos percebendo, né? Puxa, fiquei muito humilhado com uma coisa que não era para tanto. Fiquei suscetibilizado com aquilo. Né? E assim por diante, gente. As nossas reações, a gente pode ir pesando para ver se elas foram, olha a palavra, razoáveis, de acordo com a razão ou não. E estar de acordo com a razão, a reta razão, é justamente a prudência. Então o Piper fala, nós esquecemos que a razão é o elemento central, que o ser humano, para agir, ele primeiro conhece. A gente perder essas noções que são tão fundamentais, mostram que a gente esqueceu lições muito importantes, né, que os grandes autores clássicos que estão na base do pensamento ocidental nos legaram. E a gente esqueceu, e a gente trocou por explicações piores, muito mais pobres. Isso, infelizmente, está em muitos âmbitos do pensamento moral de hoje. Tá? Flávio, puxa, tinha tanta coisa, posso falar tanta coisa a mais, Flávio, mas olha, também já estou 50 minutos quase falando, né? Não sei se você tem alguma pergunta, se quer comentar algo, se alguém tiver mais alguma pergunta. Tem uma pessoa que me perguntou do discernimento, né? Acho que o Natan. Então, prudência tem a ver com discernimento, sim. É outro nome, gente. É outro nome. Discernir. O que é discernir? É escolher entre as várias possibilidades aquela que é a melhor. Não é isso que a prudência me leva? Então, eu diria para vocês que, para discernir bem, eu preciso de prudência. Não está errado dizer que um dos elementos da prudência, uma das partes da prudência é o discernimento. Nas possibilidades de escolher a melhor. E daí a gente pode colocar outras partes, como eu falava, memória, docilidade, tudo isso vai ajudando. O discernimento, até diria para vocês, sabe um modo que eu usaria para falar de discernimento, gente? Sensatez. A pessoa é sensata. Ela julga com o seu senso, com a sua inteligência. O sensato faz isso. O insensato, ao contrário. Insensato julga, sei lá por quê, né? Julga com a ideia que veio naquela hora, me falou isso, e depois ele se arrepende. O insensato está constantemente se arrependendo, né? Porque às vezes, por uma explosão, ele destrói, né? Uma explosão momentânea de segundos, ele destrói um relacionamento, destrói uma possibilidade profissional, né? Uma amizade, simplesmente porque foi insensato. Então, a prudência é, sim, um tipo de discernimento. O discernimento faz parte da prudência. Né? E aí, Flávio? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Renato. Espetacular conferência. Espetacular, muito bom. Tenho certeza que foi útil para todo mundo que assistiu. Vejo que as perguntas que foram feitas já foram respondidas, mas eu queria agregar uma, se puder fazer algum comentário sobre a prudência no estudo. Quer dizer, a prudência no momento de escolher o que estudar e como estudar. Legal, então, Paulo. Legal, Flavinho. Flávio, o que você está falando tem muito a ver. Sabe qual que eu acho que um cara que, para mim, eu tiro o chapéu para ele, que quando ele escreveu sobre isso, é o Sertilange no A Vida Intelectual. É um dos caras mais sensatos que eu já vi para tratar de prudência no estudo. Tem um rapaz que eu conheci, um rapaz ótimo, gente. Eu diria até que é um homem brilhante, assim, de inteligência. Mas o coitado não tem nenhuma prudência para estudar. Ele vai lendo tudo de maneira aleatória, então ele vai mudando de opinião das coisas sem ter base, sabe? Ele vai um pouco na moda da última coisa que ele leu. Você até poderia falar, não, mas esse não é muito inteligente. Não é. Não é que é problema inteligente, é insensatez. Não é falta de inteligência, é insensatez. Falta de inteligência prática, talvez. Mas é insensatez de perceber realmente que o estudo, né, o que é importante? Tem um amigo nosso, como você deve conhecer também, o Pedro Sete Câmara, né? Ele é até meio radical nisso, né? Mas ele fala várias vezes, você deve estudar aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que é um problema para você. Ele é contra seguir lista de leituras.
Eu acho que as listas de leituras, é que nesse ponto, como o próprio Pedro é um cara muito inteligente, eu acho que talvez ele precise menos. Eu acho que pode ser útil uma certa lista, uma certa orientação do que vale a pena ler ou não. Mas olha, gente, a gente não deve deixar isso como uma regra que eu não posso sair. Né? Não, a gente tem que estudar aquilo que a gente gosta e mais, aquilo pelo qual a gente tem aptidão. Tem coisas que a gente tem mais facilidade do que outras. Eu adoraria saber cálculo. Eu já peguei alguns livros de cálculo para estudar, eu vejo, é muito legal, mas eu tenho tanta coisa para estudar, eu não posso agora ficar estudando cálculo. Então não adianta. É como aquele rapaz que eu falava que ficava estudando a vida das formigas no meio da faculdade de medicina. Não é a hora dele fazer isso. Uma vez eu li um cara, puxa, na hora que você está estudando para um concurso público de direito, não é hora de você ficar lendo Proust ou ficar lendo Aristóteles. Talvez ele esteja certo. Naquela hora você vai conseguir ler, talvez você consiga, se você for muito ordenado, você vai ler 20 minutos, meia hora por dia de Aristóteles, não está nada mal. Né? Você fazer isso, mas o seu principal é outra coisa. Então, é necessário ver, para mim hoje, o que eu preciso ler, o que eu quero ler, o que me interessa. E, olha, a vida intelectual, as coisas vão uma juntando para outra. Né? Algo que, se for falar em filosofia, né, Flávio, eu me sinto mais seguro para falar. Eu diria para vocês, gente, antes de estudar os próprios autores modernos, eu acho que é importante conhecer bem Aristóteles, conhecer bem Tomás de Aquino. Depois você vai para os autores modernos, minha opinião. Nunca me arrependi de ensinar e fazer isso. Né? Então, leia Diálogos de Platão, vai ler a República, vai ler o Banquete, lê a Apologia de Sócrates, pega Aristóteles, que é meio chato para ler, que não tem costume, depois vai pegando e gosta, vai ler o Ética Nicômaco, dá uma bicada no livro de lógica dele, é chato pra caramba, esse é chato mesmo, mas é interessante, quer dizer, depois que a gente vai aprendendo, vai lendo essas coisas. Pega um livro como esse do Piper que eu falei, né? Qualquer livro do Piper é bom, tem muita coisa boa por aí. Então, depois você vai para o pensamento moderno, que eu acho que você vai conseguir compreender a grandeza e as limitações do pensamento moderno melhor, a partir do momento que você tem uma base sólida clássica. Né? Não é à toa que o clássico é aquilo que permanece. Né? Talvez vários autores modernos vão se tornar clássicos com o tempo, alguns já estão se tornando, né? Mas eu acho que assim, a ideia, a filosofia perene, assim, clássica, ela é mais importante. O livro do Sertilange é interessante também, porque ele vai contra essa ideia de uma espécie, olha só, de uma gula de conhecimento. Qual que é o nome do defeito de estudar demais? Curiosidade. É o nome. Isso Aristóteles já fala, Tomás fala claramente. A curiosidade, o desejo de saber demais, fora do razoável. Não quer dizer que a gente deve diminuir as nossas metas intelectuais, não. Mas em cada momento dá para estudar alguma coisa, não dá para estudar tudo ao mesmo tempo agora. Então, a curiosidade leva a que a gente não pare em nada, né? A curiosidade nos leva a ser superficiais. O cara é curioso sabe o nome das novelas que o Tarcísio Meira, isso é velho, hein? Que o Tarcísio Meira fez nas últimas décadas, mas ele não sabe as coisas importantes. Ele é curioso, mas ele não é sábio. Então, não, ao contrário, a gente tem que valorizar aquilo que realmente vai nos aprimorar, vai nos dar bom conteúdo. Para a literatura vale algo semelhante. Leiam um livro, se agradar a vocês, vão em frente. Né? Às vezes as pessoas não deve ler livro de diversão, bobagem, se deve ler livro de diversão também. É um bom treino para depois, até para você diferenciar a grande arte daquilo que é só diversão. Né? E a gente precisa das duas coisas. A gente precisa das duas coisas. Ambas são boas e nos enriquecem. Né? Sem tirar a diferença objetiva de valor que há entre uma obra de grande arte e uma obra de diversão. Mas às vezes, para chegar na grande arte, a gente precisa um pouquinho, vai subindo nas obras de entretenimento para depois conseguir entender a beleza da grande arte. E ter prudência, né, Flávio? Eu também, infelizmente, eu vejo que certas pessoas ficam confusas e fazem mal para a vida dela o que elas leram. Uma vez eu disse isso, mas falou, como é que bobagem? Gente, não é bobagem. É uma experiência que eu tenho real. Já vi gente se confundir, ficar meio deprimida. É que realmente alguns autores, se você lê e você leva a sério aquilo que ele está falando, você vai pular do prédio. Vida não tem sentido, sofrimento, tudo está errado. Então, calma, né? Quer dizer, vê se para você aquilo não faz mal, se você aguenta. Não digo que nunca se deva ler esses autores, mas você deve-se ter prudência. Então, realmente, o Sertilange, Flávio, essas ideias que eu estou falando agora, de uma maneira confusa, está tudo lá no livro dele. Né? Ele até diz uma coisa que eu acho que é muito bonita. Uma pessoa que estudasse 2 horas por dia,
seria alguém que teria um grande crescimento intelectual. É verdade. Às vezes a gente pensa, precisa 8, 10 horas por dia. Se der, ótimo. Quem profissionalmente tem uma vida intelectual, foi estudar filosofia, literatura, o que seja, a pessoa pode fazer isso. Mas se nós temos que advogar, temos que cuidar do filho, temos que ser médico, administrador de empresa, se eu consigo garantir 1h30, 2 horas de estudo por dia, não digo em longo, mas em médio prazo, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Tá? Então, eu diria, Flávio, não sei se isso é mais ou menos a ideia que você tinha, mas o estudo, como tudo, demanda prudência. O descanso demanda prudência, né? O relacionamento de amizade, o trabalho, tudo demanda prudência. Em tudo, a gente pode sair desse justo meio. E daí a razão correta, eu quero ser um excelente profissional, então eu vou ficar varando noite. Não. Então eu vou ter que ter um tempo para estudar, eu vou ter que descansar. Eu tenho que cuidar da minha família, se faz pouco esse levantamento. Mas, gente, a minha experiência, pessoa que não cuida bem da família, em médio e longo prazo, tem diminuição da competência profissional. É impressionante. Quantos problemas profissionais não são problemas profissionais, são problemas familiares que se refletem no âmbito do trabalho, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio que a prudência nos traz para poder desenvolver as nossas qualidades de uma maneira plena. Tá? É isso, Flavinho. Se tinha mais uma outra pergunta? Certo, Renato. Muito obrigado. Bom, vamos agora completar 1 hora de transmissão. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado a todos que participaram. Peço que, por favor, sigam as nossas redes, divulguem, para que o Instituto cresça e em breve teremos os nossos primeiros cursos divulgados. Visitem o nosso site www.institutoarariboia.com.br. Lá, quem quiser colaborar mais ativamente com o Instituto, nós temos uma conta no Apoia-se. É possível fazer uma doação mensal ou mesmo de qualquer valor. Ficaremos muito gratos por essa ajuda que precisamos agora, principalmente no começo do Instituto. Muito obrigado mais uma vez, Renato. Flávio, eu que agradeço a oportunidade, tá? E olha, desejo a vocês muito sucesso. Vi aí que a Carol perguntou se estudar por ciclos. Eu diria, gente, estudar por ciclos, outros, Carol, o que você quiser. Se para você for bom, vai. Começa a estudar, né? A ideia de estudar por ciclos não é ruim, né? Para outras pessoas pode não funcionar. O que importa, veja aquilo que você deseja conhecer, invista, tenha paciência. Também é importante ter paciência para estudar, né, Flávio? Faz parte da prudência, tá? Mas olha, Flávio, parabéns, viu? Espero que a sua iniciativa dê muitos frutos bons, porque ter grupos que possam discutir sobre esses temas faz com que a gente economize muito tempo e abra horizontes para nós, né? Para mim, tive a sorte de participar de grupos desse estilo, como que você está querendo montar, e foram decisivos, né? Me ajudaram realmente muitíssimo, né? Para aprender muito mais, né? E dar menos cabeçada. Então, olha, parabéns pela iniciativa, desejo todo sucesso para vocês. É uma honra poder estar aqui com vocês. Tá? Obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos, bom domingo. Obrigado, gente. Um abração a todos. Eduardo, meu colega aí. Até mais.